A paz, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. Tudo bem com você? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, amém? Domingão, hoje um pouco mais tarde do que o habitual ainda, porque acabei de chegar de um culto abençoado, culto onde eu prestei o meu melhor culto ao Senhor, fui lá para prestar culto a Ele, entreguei meu coração ao Senhor ali naquele momento, naquela hora e meia, e Deus falou muito ao meu coração. E chegando aqui em casa, gravando agora a mensagem do Senhor para os nossos corações. Amém? Recebi de Jesus e vou repassar para vocês aquilo que eu recebi dele. Então, o ensinamento que ele quer nos trazer para essa manhã de domingo, para esse dia de domingo, dia 21 de setembro, é isso aí, ó. Meu irmão, minha irmã, ele não desiste de você. Ele se importa com você. Deus, ele não desiste de ninguém. Ele se importa com todos. E o texto que nós vamos meditar, que nós vamos trabalhar em cima, que a gente vai refletir, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mateus 9, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Aqui, meu irmão, minha irmã, o senhor está falando, tá, que a palavra está nos relatando o chamado de Mateus. Quando Mateus tem um encontro com o Senhor Jesus, Jesus olha nos seus olhos e apenas diz: Siga-me. Mateus levanta e segue. Mateus estava na coletoria. Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. E Mateus estava trabalhando no momento em que Jesus passa por ele, né? E aqui a Bíblia diz que Jesus diz, olha para ele e diz, siga-me, ele levanta sem nem pestanejar e segue Jesus. Então vamos lá. Ah, os publicanos, como eu falei, Mateus era um publicano, cobrador de imposto. Os publicanos ou cobradores de imposto na época de Jesus, eles eram os coletores de tributos e taxas destinados ao Império Romano. Por essa razão, eram odiados pelo povo. Costumava-se dizer: só os publicanos são ladrões. Podemos afirmar sem medo de errar que na época de Jesus, a profissão de publicano era a pior. Eles eram comparados aos pecadores da pior espécie. Então, olha quem era Mateus aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo. Mateus era o pecador da pior espécie. Chamado de ladrão, de traidor, porque Mateus, além de tudo, ele era judeu, chamado de traidor, ladrão. Então, era o que a gente pode falar hoje? Um pedófilo, talvez, um estuprador, que é um pecador da pior espécie. Esse era esse era Mateus na época. O publicano ele era considerado um pecador da pior espécie. Mas, vamos lá. Eu não vou dar spoiler, não. Vamos lá, vamos continuar. Então, bom, beleza. Os publicanos geralmente estavam relacionados às classes aristocráticas de Roma, ou seja, a uma forma de governo e organização social onde o poder é detido por um pequeno grupo de indivíduos privilegiados, geralmente a nobreza. Então, Mateus, por um lado, era visto como o pior dos pecadores, mas por outro lado, ele fazia parte da nobreza porque eles ganhavam muito dinheiro. E os publicanos, diz a história, os historiadores, que eles cobravam a mais do que aquilo que deveria ser cobrado, e esse a mais era colocado no bolso dele. Então ele pegava, por exemplo, vamos lá, alguém deve R$ 1.500 para o governo de Roma. Mateus vai e cobra R$ 2.000. Você deve R$ 2.000. Então, R$ 1.500 ele transfere para Roma e os quinhentão coloca no bolso dele. Os publicanos eram vistos como pessoas que faziam isso, além de tudo, né? Então, eles se enriqueciam às custas dos outros. Eles eram da classe aristocrática, ou seja, nobreza. Então, por um lado, Mateus era considerado como o pior pecador, mas por outro lado, Mateus era muito rico. Eles tinham muitas posses, eram considerado a nobreza do povo romano àquela época, né? Então, vamos lá. Continuando.
Ah, e o que nós devemos aprender nesse texto? O que nós devemos aprender com essa passagem curta de Mateus 9:9? Primeiro, o amor de Deus é incondicional e é para todos. A palavra lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Ele, ou seja, Deus, quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não vê o seu pecado. Ele não vê o grau do seu pecado. Ele não vê, até porque Paulo, ou melhor, Saulo, era assassino de cristãos e teve um encontro com Jesus. E ali Paulo se converteu, né? Paulo se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento, o maior apóstolo da igreja. Então ele não vê o seu pecado, a sua condição. Ele vê se você realmente se arrepende, porque ele veio para você. Ele está falando com você, ele fala com você. E se você verdadeiramente se arrepender, ele perdoa os seus pecados, ele transforma a sua vida. Então, o pior dos pecadores, o pior dos pecadores, hoje a gente pode falar que o pior dos pecadores à vista de alguns é o Alexandre de Moraes, o Lula, à vista de outros, é o Bolsonaro, é não sei quem. Falando da política que são, né, o Putin lá na Rússia, né, o Macron lá na França, como é que chama lá o da... Ah, esqueci lá, da Venezuela, o Maduro da Venezuela. São os piores pecadores do mundo, né, o ditador da Coreia do Norte. Esses aí, até esses, Jesus quer salvar, até esses Jesus olha. Se um desses, ou se um desses, ou se todos abrirem o coração para o Senhor entra e transforma. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é isso. A salvação dele é para todos, ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mateus era considerado o pior dos pecadores, mas Jesus olhou para ele e falou: siga-me. O coração de Mateus estava aberto naquele momento, ele recebeu aquilo e largou tudo e seguiu o Senhor. Continuando, o segundo ensinamento que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. É impossível ter um encontro com Jesus e permanecer o mesmo. Mateus, aqui eu coloco entre aspas, são minhas palavras, tá? Do texto, a última frase, o último parágrafo de Mateus 9:9. Mateus, entre parênteses, foi eu que coloquei, deixou tudo o que tinha, levantou-se e o seguiu, ou seja, seguiu a Jesus. Como eu disse para vocês, Mateus era considerado um aristocrata, fazia parte da aristocracia romana, ou seja, era da nobreza. Mateus tinha posses, Mateus tinha riqueza. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Ele largou tudo e seguiu Jesus, ao ponto de, quando Jesus enviou os seus discípulos de dois em dois para pregar o evangelho, Jesus falou assim: não levem nada com vocês, só a roupa do corpo, nada, 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 vão só com a roupa do corpo, deixa que Deus provê. Mateus abriu mão de tudo o que tinha e seguiu Jesus. Então, o segundo ensinamento é esse: não tem como, meu irmão, minha irmã, não tem como você ter um encontro com o Senhor Jesus e permanecer o mesmo, permanecer firmado nas mesmas coisas que você firmava a sua mente, o seu coração antes de conhecê-lo, antes de ter um encontro com ele. Quando Jesus vem e tem um encontro verdadeiro com você e olha nos seus olhos, a sua vida é transformada, a sua mente é transformada, tudo se transforma na sua vida. Aquilo que era importante para você muda o foco, não passa a não ser mais importante. A importância a partir do momento que você tem um encontro com Jesus verdadeiro é o reino, é o reino, é o meu propósito de vida, é querer saber o que Deus quer de nós, o que Deus quer fazer através de nós. Muda, o foco muda, mas só aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus, que olhou nos olhos dele, que abriu o coração, que deixou ele olhar nos olhos e entrar, penetrar no coração. Esse não tem a vida mais da mesma maneira. E é isso então que eu queria trazer para vocês nesse domingão, tá? Espero que você possa refletir bastante e entender aquilo que Deus quer falar com o seu coração, quer falar com você. Amém? Tá bom? Beijo no seu coração, tá? Fica com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.